Você que acompanha o Deus ZebraCast vai ter 15% de desconto na Insider usando o cupom ISDEUZebra. É isso mesmo, legal demais, né? E presta atenção, somando as promoções que já existem no site, esse desconto pode chegar até 38%. Você não vai perder essa, né? Então aproveite, cupom ISDEUZebra, mas é só no mês de março, hein? Corre lá. É o físico dele. Então, tem que ver demais, 50, né? Eles contunde demais. O tornozelo dele acho que foi 3 seguidas, pô. Algo surreal, pô. E tornozelo é tão sério E ele quanto vai o chegar joelho. pra Copa do Mundo vindo do futebol árabe, hein? Então, outro ritmo, né? Outra dinâmica. Pegada. Pois é, senhor Mani, pensa na sua última pergunta pro Hudson. Não, a minha pergunta última era aquela lá. Tem mais Você uma. quer mais uma? Então vou pensar. Pode pensar que enquanto isso ele vai me contar os bastidores do 6-1, que ele tava lá no São Paulo. Essas ele não contou ainda aqui. Deixa gol no Cruzeiro. Gol no... Essa podia ter passado, hein? Campeão da Copa do Brasil, né? Que teve um VAR ali, que tudo bem. Cara, muito ruim, muito ruim. Mas bastidores daquele 6-1, porque foi um resultado muito inesperado. Foi. Muito inesperado. A gente estava com a equipe praticamente completa. Como eu falei aqui, a gente não vinha de uma má campanha no Brasileiro, tanto que a gente terminou em quinto aquele Brasileiro. O Corinthians estava com um time alternativo, porque, se eu não me engano, já tinha sido campeão. Tinha sido campeão e era o último jogo, né, do campeonato. A última rodada, né? E juntou um pouco de descontração, de falta de concentração, de também daquele dia que nada dá certo. E todas as vezes que o Corinthians ia, era gol, e enfim. É um dia para pagar mesmo. E, cara, foi difícil digerir aquilo dali. E hoje eu falo pra você, difícil uma entrevista que eu fui assim, que eu fui lembrado disso, porque é algo que é muito ruim de falar, né? Porque é inexplicável. Você vai falar o quê pro torcedor? Não tem o que falar. Pô, a gente tava mal, eu dormi mal, comi mal. Não, pô. Você não rendeu mesmo como equipe. Não dá pra você falar, quem que era o técnico, Hudson? Esse foi mal, o treinador escalou mal. Não, foi todo mundo realmente cooperou para aquele desastre ali. Quem que era o técnico mesmo? Não era o Rogério? Não. O Rogério jogava ainda, né? E acho que esse jogo ele não jogou. Ele jogou, o Rogério, esse jogo? Deixa eu ver. Não, o Rogério não. O do Corinthians era o Tite. E Pô, eu não lembro quem que era o treinador. O do Corinthians era o Tite. Era interino, não. Esse ano também a gente teve várias trocas de treinador. O Osório, eu lembro que iniciou muito bem o ano. E aí ele teve a proposta para ir para fora, né? Pro México, acho que foi isso mesmo. Milton Cruz, interino. Milton Cruz, interino. Tava de interino, São Paulo. Time de São Paulo, Denis, Bruno. É o Bruno Pérez, né? Não, o Bruno outro que... O Bruno que jogou, foi campeão brasileiro no Fluminense. Um lateral. Tá. Ele... Aí entrou o Reinaldo, lateral esquerdo. Rodrigo Caio, Lucão e o Carlinhos. Ele jogou no Lucão Santos que foi também. mal nesse jogo, né? Você jogou o Carlinhos no Santos? Joguei. Hudson, Wesley. É o Wesley também. Wesley do Santos, ele mesmo. Edson Silva, entrou no lugar do Wesley. Thiago Mendes e Michel Bastos. Rogério. Depois entrou o Luiz Fabiano e o Allan Kardec. Nossa, o Luiz Fabiano estava no banco nesse jogo. Corinthians, Cássio, Fagner, Felipe, Dracena e Wendel. Depois entrou o Iago. Ralf, Bruno Henrique, Danilo mas a última e alternativa Rodriguinho. do Corinthians também. Depois entrou o Christian, Luca e Romero. Não era tão alternativo assim não, hein? Puta time. O Romero acho que foi o primeiro jogo dele nesse campeonato. Ele deve ter entrado, devia ter jogado uns 10 minutos. O Dracena era reserva, acho que do Gil, né? O Dracena também quase não jogava. O Felipe, o Cássio, o Fagner e o Felipe jogavam constantemente. O Wendel era titular mesmo. O Ralf, Bruno óbvio. Henrique, sim. Bruno Henrique também. Danilo, idem. Rodriguinho também. Sim. Não era muita alternativa, não. É que vê o jogo, o time que jogou contra o Vasco. Quanto foi esse jogo? Então vamos já mudar essa história aí, que não era time alternativo. Não, mas tem que comparar. Porque na história tá time Quanto alternativo. foi o jogo? Tem que comparar com a Corinthians e Vasco em São Januário, que foi o jogo do título. O ataque era o Wagner Love, quem faz o gol. Agora que eu não vou lembrar de cabeça agora tudo. Puta, perdemos um título pro Corinthians em Itaquera, que o Wagner Love faz. Sabe aquele Paulistão, lembra? Você vai lembrar, Alfinete? Lembro, 2019. Foi o último título de lá pra cá, o Corinthians não ganhou mais nada. Lançamento do Jadson, o Wagner Love pegou de primeira.
Foi o último título do Corinthians. De lá pra cá, não ganhou mais nada. Corinthians e Vasco, 2017. Tá aqui, ó. O Corinthians jogou contra o Vasco com Cássio, Edilson, mas o Fagner era É. titular. Felipe, Gil Já. e o Guilherme Arana. Aí, tá vendo? Já mudou. Ah, é o Arana. Só um aí, ó. Não, Tirando o goleiro, né? É, claro. não, Cássio, o Fagner. Cássio, olha, que jogaram contra o São Paulo. Cássio, Fagner e Felipe eram titulares. Ralf jogou. Elias não jogou. Jadson, Renato Augusto. Aí. Rodriguinho entrou. Malcolm, Wagner Love. 4 jogadores. Era um time bem alternativo mesmo. E- Mas era um time que rodava, né? Não, rodava. O time... Mas era um puta time, se você for ver. Não, era o Porra. time campeão brasileiro. Que... Você vê, não jogou Elias, Jadson Jadson, e Renato Augusto, mas jogou Ralf, Bruno Henrique e Rodriguinho, pô. Não jogou Elias. Eles são jogadores, assim, todos 6 do mesmo nível. Mas aquela... Você falou que depois do jogo que foi complicado, né? Ah, não, aí depois do jogo, primeiro que é aquele cemitério no No ônibus. vestiário, né? E no ônibus aquela... Alguém chorou? E no, lógico, não chorar eu não lembro, mas aquela apreensão dentro do ônibus, tipo, com medo de voltar pra casa ou de voltar pro CT, pô. De que tinha que alguns ficar no caminho. Você ligou pra tua mulher? Não, e depois do jogo? teve manifestação, pô. Teve... Mas você falou que alguns jogadores não chegaram no destino Não, final. descia antes, né? Descia em algum posto antes, pegava um Uber, ia pra casa. Deixava o carro no CT. A maioria sempre deixou o carro no CT. Sim, mas ia pegar Não, o aí Uber, ia pegava pra o carro casa. outro dia. Outro dia. Aí esquece. Aí, Só que assim, outro dia é Você fez 15 isso? dias depois, pô. Você fez isso? Desceu num posto? Pegou Não, eu o lembro Uber? que eu voltei pro CT, eu fui pro CT e, se eu não me engano, eu dormi no CT. Eu não saí no dia. Porque eles estavam Não dava esperando pra ali sair. fora. sabe a decisão. É. Mas eu peguei uma invasão em 2016 e eu acho que vocês vão me lembrar dela. Cara, Aquela que abrem o portão, né? aquela foi surreal. Pô. Era 30 por jogador. Você pode pôr aí uns 600, 800 pessoas, torcedor ali, cobrando você. Dali pra ter acontecido um desastre, foi muito grande. Se um jogador revida ou xinga ali, ou... Rapaz, que loucura. Torcedor armado, torcedor bêbado, torcedor drogado. Mas vocês chegaram a ver arma lá dentro Sim, do CT? sim. E foi muito louco esse dia. Não lembrava Esse dia a polícia tava e depois a polícia foi embora. Porque a polícia foi embora, eles entraram com a galera mesmo. Foi muito louco esse dia. Esse dia eu tava no Foi o DM. pior momento da sua carreira. Não, assim, de apreensão, Sim. de medo de acontecer alguma coisa, com certeza, né? E a gente, pra você ver, a gente não tava brigando pelo rebaixamento, acho que a gente tava no meio da tabela, mas a gente tinha saído pro Juventude na Copa do Brasil. E aí a torcida já realmente não perdeu a paciência. E 2016, é isso mesmo. A gente tinha sido semifinalista da Libertadores, mas saiu precocemente, né? Mas essa invasão do CT é aquela invasão que o portão... Alguém abriu esse portão, porque não estava estourado, É difícil falar isso aí. né? Alguma coisa chegou para vocês, né? É difícil. Jogo político, Sr. Mani. Sim. Sempre é jogo político. É. Para encerrar com o Hudson agora... Minha última pergunta. Mas com lembrança boa, hein? Lembrança boa. Com lembrança boa, porque ele já falou da parte ruim aí, que foi o 6-1. Tá. Qual foi o time que você não jogou e gostaria de ter jogado? Que eu não joguei e gostaria de ter jogado é o Flamengo 2019. Aquele time dava gosto. Aquele time dava gosto. Até porque quando você era moleque, você era torcedor do Flamengo, né? Poderia ter sido... Mas As duas sinceramente, coisas, eu não isso. sinto nada, assim, nada. Você falar assim, hoje eu gosto muito de assistir jogo do Cruzeiro e do São Paulo e eu falo mesmo. Hoje eu sou meio Cruzeiro e meio São Paulo. Jogar São Paulo e Flamengo, você é São Paulo. Jogar Cruzeiro e Flamengo, você é Cruzeiro. Cruzeiro, exatamente. Não, sem dúvida. E meu pai pode estar lá se morrendo pelo Flamengo que, assim, tá sofrendo à toa, porque... Não, e você não ficou com vontade de voltar pro Santos, não? Cara, tive também. Tentamos, né? Mas E realmente... eu lembro que você teve uma ocasião que você quase voltou pro Santos. Ou engano meu? Teve sim. Teve uma ou duas vezes, assim, que rolou alguma possibilidade, sim. Pô, teria sido super bacana. Qual Por jogo? exemplo, por exemplo, no Cruzeiro. Eu, quando tinha 10 e 13 anos, eu faço avaliação no Cruzeiro. Não passo, né? Não sou aprovado. Mas a história da minha vida fez com que
depois de voltasse alguns pra lá. tempos, depois de, sei lá, 15 anos, eu voltasse e fosse importante pro clube num título. E o futebol tem isso, né? Aí você imagina se eu tivesse desistido lá. É E muito qual legal. foi o jogador que você não jogou junto e gostaria de ter jogado? Ah, esse aí é o Ronaldinho Gaúcho, pô. Mais que o Neymar. É, mais que o Neymar. Por causa do jogo ou por causa Não, das por festas? causa, né? Por causa de tudo um pouco, né, meu irmão? Mas o Gaúcho, porque esse cara fala que ele era mágico, né? Mágico da bola. Assim, brasileiro, né? Sim, É, sim, brasileiro. Brasileiro. E da minha época, assim, porque falar de antigamente tem caras maior para mim, maiores que ele. Ele você marcou também? Ele não. Ele eu não peguei, graças a Deus. Roubada, cara.